Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje. O nosso irmão Edivaldo trará a página de abertura. Vamos prestar bastante atenção nela, porque ela sempre nos traz uma mensagem edificante. Em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Maé fará o estudo da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês presentes e a você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E vamos acompanhar a página de abertura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Paulo, Romanos 12, 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Graças a Deus. Graças a Deus, envolvidos nessas vibrações, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho. Rogando a Ti, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro, mas que também essas bênçãos que aqui nos envolvem nesse instante, essas bênçãos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de saúde, de força, se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade, Senhor. Permita que Teus mensageiros de luz visite a cada um, oferecendo a eles esses bálsamos renovadores, para que todos juntos possamos, numa só voz, Te dar graças por tudo. E Te rogamos, Senhor, que fique conosco agora e sempre. Queremos também agradecer aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da nossa casa, a Miguel, Catuíte, a essa equipe falangela que trabalha conosco, a equipe de Maria, Mãe Amantíssima, e todos aqueles irmãos
que muitos de nós não conseguimos ver, mas temos a certeza que eles se encontram conosco. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos ouvir então a nossa irmã Maélia com o Evangelho da noite de hoje. Olá, boa noite. Então vamos de Evangelho, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Estamos no item 4, infortúnios ocultos. Então, eu trouxe bastante coisa, espero que dê tempo. A gente pensa em infortúnio sempre com tudo que a gente tem visto na televisão, né? Agora, especialmente por essas situações acontecendo lá fora com os nossos irmãos, nos atingem de forma direta, né? Mas existem os infortúnios que estão ocultos em nós. E é disso que Kardec está falando aqui. O texto é um verdadeiro poema. E aí vocês precisam lê-lo para que cada um retire dele as suas impressões e conclusões. Mas no início ele diz assim: nas grandes calamidades a caridade se agita e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem num miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então ele já vai nos dizendo que alguém que é genuinamente generoso sabe descobrir esse infortúnio no outro. E aí, na questão dos espíritos, né, no livro dos espíritos, na questão 888A, os espíritos dizem o seguinte, respondendo a Kardec: o homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, alguém que é generoso, um homem de bem, ele vai ao encontro do irmão, ainda que esse irmão não peça ajuda. Mas por que a gente não consegue observar esses infortúnios ocultos que Kardec fala? Por que a gente tem dificuldade de perceber que o outro não está bem? Né? Qual é a nossa leitura? Né? E aí, como disse Lázaro no Evangelho, lá no capítulo 9, no item 8, num texto que se chama Obediência e Resignação, tem uma coisa que a gente pratica e que nos dificulta identificar esses infortúnios. E o que seria isso? É a nossa indiferença moral. Então, se você está vivendo alguma coisa e eu percebo, às vezes, isso é problema dele. Ele dá conta, né? Ele mesmo faz. Ou então, a gente vai com aquele nosso modo ainda um tanto quanto corrupto de ser, de olhar para o outro e querer identificar qual é o problema, mas não para auxiliar, mas sim para saber o que está acontecendo, né? Sondar, aquelas coisas que são próprias de seres imperfeitos como nós. E aí, existe algo em Jesus que nos desconcerta, porque o que ele faz conosco é nos olhar perconscientemente. O que é isso? É nos avaliar. É quase que um scanner.
em nós. E a gente perdeu o hábito de fazer isso, de olhar para o outro. Eu entro no ônibus e não sei nem quem é o motorista, só dei bom dia, mas eu não sei como ele é. Né? E a gente às vezes entra na casa espírita ou entra em algum outro lugar, no nosso trabalho, na vida de relação, e nem sabe quem está nos servindo. A gente simplesmente recebe e pronto. Então essa é a nossa dificuldade desse olhar, desse vínculo, porque nós somos indiferentes moralmente. E isso, como eu disse, não sou eu que estou dizendo, é Lázaro no Evangelho. E aí Kardec faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos para a gente entender aonde que a gente está, civilmente falando. Ele diz: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Completa. Não é uma civilização a caminho da completude. É uma civilização completa. E aí os Espíritos dizem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feitos grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houveres banido os vícios que os desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, por que a gente tem briga? Por que a gente tem guerra? Por que a gente não consegue se vincular uns aos outros? Por esses vícios. E um desses vícios, como disse Lázaro, é a nossa indiferença moral. Temos um avanço tecnológico enorme, temos um avanço científico, né, dos mais elevados, mas moralmente a gente ainda peca. Então eu trouxe uma página para a gente refletir, trazida pelo irmão Carlos Bacelli, e o espírito que trouxe é o irmão José no livro Vinde a Mim, onde o título da página é exatamente o estudo de hoje, Infortúnios da Alma, que são esses infortúnios ocultos que Kardec está trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o espírito irmão José começa dizendo: muitos são os que reparam, os que encontram caídos nas estradas da vida, denunciando na queda a sua flagrante necessidade de socorro imediato. Poucos, no entanto, são os que conseguem enxergar aqueles que, embora estejam de pé, caminhando com relativo equilíbrio e aparentemente vivendo sem problemas, jazem profundamente caídos na intimidade de si mesmo. O infortúnio oculto não possui endereço apenas e tão somente no casebre onde a necessidade material se instalou de maneira inapelável. Esse é um outro equívoco. A gente acha que o infortúnio é só material. E a gente está descobrindo aqui que não é bem assim. Ele igualmente se encontra no domicílio espiritual de milhares de criaturas, que a fim de que possam continuar enfrentando as dificuldades da existência, mendigam uma palavra de coragem dos lábios capazes de proferi-la. É o que eu falei antes. Às vezes, ao invés de encorajar o irmão, eu só quero sondar o que está acontecendo. Eu não quero verdadeiramente ajudar. E como que a gente vai saber se a minha intenção está adequada e correta? Se conhecendo, não é? Por detrás de uma pessoa socialmente bem posta e por vezes trajada com bom gosto,
Pode se esconder alguém que anseia por encontrar quem estenda o óbolo da sua fraterna compreensão nas grandes lutas psicológicas que sustenta praticamente a sós. O caído da estrada, na parábola do bom samaritano, não é apenas aquele que foi vítima de salteadores que lhe deixaram o corpo coberto de feridas. Neste momento, ele pode estar ao teu lado, na roupagem de um familiar, de um amigo mais próximo, à espera que venhas a ser para ele o que o bom samaritano foi para a vítima anônima, que desavisadamente descia de Jerusalém para Jericó. Quantas vezes nós ouvimos os nossos amigos contando os seus infortúnios e, ao invés de tratar com respeito, com a devida escuta ativa e amorosa, mal ele vira as costas, eu conto a história dele para todo mundo. E isso é uma dificuldade imensa que a gente tem, exatamente por conta da nossa indiferença moral. Porque a partir do momento que eu me coloco naquela posição, eu percebo que eu necessito reter aquela história comigo. Se o outro deseja contada, a história é dele, desde que ele a faça, e não você. Isso mostra a nossa incompreensão da caridade. A gente acha que só exerce a caridade quando eu escuto. Não, eu preciso exercer a caridade também guardando aquela história comigo, porque a mim foi confiada. Por isso a gente tem um atendimento fraterno, e sempre as meninas nos orientam, o pessoal da coordenação, para que o que foi dito ali, que fique ali. Assim deveríamos proceder na vida, porque não temos o direito, né, de pegar a história do nosso irmão e divulgá-lo. Recordemos-nos, por exemplo, de quantos que se entregam à depressão e não cedem a semelhante condição psíquica de uma hora para outra. As suas forças de resistência, sem que fossem amparadas, foram se esvaziando aos poucos, ante a falta de sensibilidade de quem não pôde ou não procurou enxergá-lo na derrocada. Quantas vezes alguém que está ao nosso lado está passando por uma problemática imensa, mas ele não tem a coragem de falar, ele não sabe chegar e dizer. Mas se eu tenho a generosidade genuína em mim, eu o percebo, eu o olho, como Jesus assim fazia, e pergunto: o que queres que eu faça? Muitas das vítimas de suicídio, se contassem pelo menos com quem pudesse lhes ouvir em desabafo, demonstrando algum interesse pela sua felicidade, não chegariam à prática do gesto extremo, em que deliberaram fugir aos conflitos que não lograram dividir com ninguém. Quando nós estamos nessa face egoísta, com essa indiferença, onde eu só olho para mim, eu só vejo a mim, ainda que o outro estenda a mão, eu não consigo perceber. E por isso a gente tem depressão, ansiedade, suicídio, guerras, brigas, discussões, porque não conseguimos ainda compreender que somos todos uma família. É isso que falta a gente compreender. Mas, como nos disse os Espíritos, estamos apenas um pouco esclarecidos. Ainda não somos civilizados. E isso é duro de ouvir, porque estamos no século XXI. Vivendo toda essa tecnologia, já deveríamos estar mais adiante. Os infortúnios ocultos da alma são infinitamente mais numerosos que os infortúnios ocultos relativos à carência de ordem material.
Às vezes, como eu disse, a gente acha que o infortúnio é só material, mas o Espírito está nos dizendo que a carência é muito mais da alma. De encontrar um amigo, um abrigo, um ombro. A necessidade de falar sobre a sua problemática. De trazer à tona para aquela pessoa a quem você confiou falar aquilo que te angustia. E quantas vezes nós precisamos disso? Por que não oferecer ao outro? Estende, sim, o pão ao faminto, o agasalho ao despido e o remédio ao doente. Mas tanto quanto seja possível, aproxima-te do irmão entristecido, que não raro vive debaixo do teu mesmo teto. E sem que ele tenha necessidade de algo pedir-te, toma a iniciativa de oferecer a ele as migalhas do teu amor. Às vezes a gente acha que não pode dar nada, mas basta um sorriso muitas vezes, um olhar fraterno, a disponibilidade de estar ali presente, apenas para ouvir muitas vezes. Mas o que é que nós fazemos com os nossos talentos? Enterramos. Ou então fazemos como os outros dois que desciam de Jerusalém para Jericó. Passamos direto. Isso mostra a nossa indiferença, a nossa incapacidade de nos lidar com o que é humano. Só que todos nós somos. E quem é que não quer um colo na hora que está com um problema? Quem é que não quer alguém para desabafar? Alguém aqui nunca precisou? Então, quando a gente se olha como humano, a gente entende a humanidade do outro. Agora, se eu não consigo me olhar como irmão e como humano, eu bato palma para a violência, para aquilo que está acontecendo lá, porque é lá, né? Não é aqui. Kardec faz um comentário na questão 917, onde ele pergunta para os espíritos a questão do egoísmo. Porque nós só caímos na indiferença porque somos altamente egoístas. Olhamos para nós, queremos para nós e só nós, buscamos para nós. E os outros, o que sobrar fica para eles. Então ele comenta: conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, precisamos de educação. Para que a gente possa genuinamente ser generoso, não apenas quando as grandes calamidades acontecem. E aí eu me preocupo, eu quero telefone, eu quero mandar água, eu quero mandar remédio. Mas e no dia a dia? Como estamos nos tratando no dia a dia? O meu problema é sempre maior do que o do outro? Ou eu consigo ouvir o que o outro está dizendo e refletir junto com ele sobre aquela problemática? E aí, para encerrar, nesse mesmo capítulo 13, no item 17, no título A Piedade, o irmão Miguel, que é o espírito que trouxe essa instrução, diz o seguinte: temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção.
não nos corrompamos mais, achando que as coisas devem nos servir, ao invés de entendermos que estamos a serviço da vida. Quando a gente chega aqui, há todo um trabalho da recepção, dos médios, da ambientação, da página lida, do evangelho que vai ser trazido, e aí a gente fica, em que sala eu vou entrar? Qual é o médico que vai me atender? Vamos parar com isso. A gente não consegue entender que Deus vai ofertar o mesmo para todos. Não há um canal melhor ou pior. Basta que você abra o seu coração. Então são essas pequenas coisinhas que nós acostumamos, especialmente aqui no Brasil, que a gente gosta de dizer, que a gente sempre dá um jeitinho, o jeitinho vai ser sempre para pior. E aí a gente rasga o evangelho e joga na lata do lixo. Porque aí a gente só vem para dizer que eu estou presente. Mas na hora do exercício, a coisa não funciona. Deixemos a nossa indiferença e olhemos para o nosso egoísmo. Aí sim, seremos menos corruptos. Que Jesus nos abençoe. Envolvidos nessas vibrações, para te agradecer, Divino Mestre, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Teu Evangelho, dessas palavras nos tocaram, com a intenção de nos ajudar em nossas reflexões, para a medida em que vamos praticando o Teu Evangelho, Senhor, vamos nos tornando pessoas melhores. Gratidão, Senhor, por tanto que recebemos nesses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Mas também queremos te rogar, Senhor, que fique conosco para essa segunda parte da nossa reunião, onde temos a certeza que os bálsamos, as energias, os remédios já foram preparados ao Teu mando por esses irmãos trabalhadores do bem, da Tua seara, da casa de Miguel, para nos ofertar, para que possamos sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte, mas também te querendo rogar, Senhor, que essas vibrações se estendam aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nos orfanatos, nas zonas de conflito. Enfim, Senhor, que as Tuas bênçãos alcancem cada um desses irmãos, hoje e sempre. E assim, te agradecemos por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz.